Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós vamos saber como as doenças infecto-contagiosas afetam a visão. Nosso convidado de hoje, eu tenho o maior prazer de receber o Dr. Daniel Kamlot. Ele é médico oftalmologista. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou feliz de receber aqui. Eu que agradeço e sempre estou feliz também de participar do programa. Um tema diferente, né? O Dr. Daniel sempre sugere temas diversos aqui para a gente falar, porque muitas situações, muitas doenças sistêmicas são identificadas pelos oftalmologistas, né? E aqui a gente vai entender a doença infecto-contagiosa. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no Consulta ao Doutor sobre várias delas. A gente vai comentar aqui uma a uma, né? As principais. E aí, muitas vezes, mesmo num bate-papo inteirinho sobre a doença, não se fala sobre o prejuízo na visão. Sim. Né? Então, cada especialista vai ali para a sua área e a parte da visão pode ficar negligenciada. No programa de hoje a gente vai entender quais são os prejuízos aí que as doenças infecto-contagiosas levam para a visão. Doutor, vamos começar então explicando um pouquinho para a gente o que é uma doença infecto-contagiosa, como é que a gente classifica a doença dessa forma, e são várias, né? A gente pode citar algumas aqui. Explica pra gente, por favor. Sim, as doenças infecto-contagiosas, o oftalmologista está sempre em contato com o infectologista, acontecendo algum problema, como algumas doenças citando a toxoplasmose, que pode ser congênita, acontecendo durante a gravidez, ou até mesmo você adquirir mais tarde, a tuberculose, a sífilis, o HIV, tudo isso a gente pode relacionar e todas essas doenças podem também afetar a visão. O herpes, a sarcoidose, que é um pouco mais raro. Então, são diversas doenças que dariam livros imensos e que podem afetar a visão. Então, a pessoa às vezes percebe aquele olho vermelho, acha que é conjuntivite, às vezes é uma uveíte e é um sinal de que pode estar acontecendo alguma infecção. E, em muitos casos, existe uma tuberculose ocular. Não afeta, todo mundo conhece aquela tuberculose pulmonar, e às vezes existe uma tuberculose ocular. Então você vai procurar, investigar e às vezes você consegue descobrir uma tuberculose ocular, que vai afetar aí diretamente os olhos. Para ter certeza que se trata de uma doença infecto-contagiosa, precisa fazer exame de sangue? É importante fazer para a gente poder detectar o problema. Então a gente vai fazer uma sorologia, dando esses exemplos. Você pede o IgM, o IgG, o que em resumo vai mostrar? A toxoplasmose, você pede a sorologia. Então vai mostrar IgG positivo, IgM negativo. Provavelmente essa pessoa pode ter tido contato com aquele problema, a toxoplasmose. Muitas pessoas tiveram contato, mas ela não está ativa no momento. Às vezes, quando aquele IgM se mostra positivo, ela pode estar em fase aguda. Então, é importante essa avaliação de se foi só o contato, se existe a infecção aguda no momento. E é importante também o pedido dos exames, que você vai encontrar ali uma uveíte. Vocês vão ver que as lesões são parecidas no fundo do olho, ou a reação inflamatória no olho é parecida. Então você vai pedir diversos exames de sangue e ali é que você vai descobrir, porque não adianta você tratar só com anti-inflamatório ou um colírio e sem tratar a causa, senão aquilo não vai melhorar. Você precisa ir direto na causa e para achar a causa você precisa pedir exames laboratoriais. Me corrija se eu estiver errada, mas me parece que mulheres fazem mais esses exames, mais essas sorologias. Os médicos pedem mais para as mulheres, num planejamento familiar, então antes da mulher engravidar. Durante a gravidez faz-se várias vezes esses exames? Sim, sem dúvida nenhuma. No pré-natal são pedidos toxoplasmose, em muitos casos citomegalovírus. Isso é pedido até para evitar algum problema congênito. Isso é muito importante, porque a sequela, vamos dizer, falando da parte ocular, é muito grande quando é congênita. A toxoplasmose, por exemplo, costuma afetar a mácula, o centro da visão, em muitos casos nos dois olhos. Então, e durante a toxoplasmose congênita, isso pode acontecer em muitos casos. Então, o cuidado durante a gravidez é importante, até para o tratamento, se for feito, deve ser feito de uma forma que não afete o feto. Então, é importante essa avaliação. E é por isso também que as mulheres têm esses exames já no histórico durante a gravidez, mas também os cuidados. Em muitos casos, quando os homens aparecem no consultório, é porque a mulher vai junto, é difícil. Então, o cuidado, eu acho que com a saúde hoje em dia, vem aumentando também os homens. As mulheres, a gente sente que tem um cuidado profilático um pouco maior. Com certeza. A gente está mais acostumado a fazer exame, né? Esse contato com o médico. Até a questão da prevenção para a mulher é muito mais forte, né?
Começar pela toxoplasmose. Você fala bastante de toxoplasmose relacionada à gravidez. Sim. É pelo risco de passar isso para o bebê e dele já ter uma doença congênita? Sim, o primeiro trimestre é um trimestre muito importante nisso, porque a sequela pode ser maior. É claro que o acompanhamento deve ser feito durante toda a gravidez, mas não só na gravidez. A mulher, vamos dizer, ela já teve contato, então ela já, vamos dizer, que está meio que não imune, mas ela pode desenvolver isso quando baixa a imunidade, mas muitas pessoas não sabem que já tiveram contato e, de repente, aparece uma infecção, uma inflamação, ela faz o exame e vê que aquela é a causa, porque, às vezes, esse protozoário fica dormente, vamos dizer assim, no corpo, e quando baixa a imunidade, ele vai eclodir, ele vai acordar de novo. Então, em muitos casos, a gente consegue diagnosticar esse problema de toxoplasmose, até uma tuberculose, uma pessoa que tem HIV, uma imunidade diminuída, ela é predisponente a formar infecções oportunistas, como o citomegalovírus. A gente até vou mostrar algumas imagens mostrando que essas infecções são comuns em pessoas mais comprometidas imunologicamente. Tá. E o principal cuidado da toxoplasmose, aqui eu vou falar dois e você me diz se é isso mesmo. Grávida, o risco da toxoplasmose, fala-se muito de quem tem gatos em casa, e aí eu acredito, não é qualquer contato com o gato que vai provocar uma contaminação, até porque o gato que você tem na sua casa com certeza é muito bem cuidado, ele não está doente, o doutor vai explicar. E com comida crua. Sim. É isso? Sim. Por que o cuidado? Não é o contato com o gato, pegou o gato, fez carinho, é o contato com as fezes do gato, a maioria das vezes. Contaminadas, Sim, né? por causa do ciclo do protozoário. Tá. E a parte da comida mal lavada, a carne crua, ou então uma salada que não foi lavada corretamente, pode ter também algum contato com algumas fezes contaminadas e aquilo você vai ingerir sem saber e pode desenvolver com a imunidade diminuída, então maior ainda. Então, por isso esses cuidados maiores com carne crua, salada mal lavada ou então contato com as fezes do gato podem ser os maiores predisponentes para a toxoplasmose. Tem imagens que o doutor trouxe, vamos colocar então a primeira imagem que ele separou para nós. Toxoplasmose, então, afeta que parte do olho? Enquanto a gente prepara a imagem, quando estiver pronta, aí tá na tela, doutor. Sim. Que imagem, que parte dos olhos? Então, a toxoplasmose pode afetar tanto o segmento anterior como o segmento posterior, que seria a uveíte anterior e a uveíte posterior. O que a gente está vendo está um pouco distorcido porque a pupila está distorcida. É a menina dos olhos, né, que fala. E tem a íris ali em volta. Você vê que ela está meio não redondinha, porque existe uma sinéquia. Ela está aderida no cristalino, onde tem a catarata e tudo. Isso é o que causa a inflamação. Ela pode criar essa sinéquia, ela pode criar uma inflamação que é difícil de ver sem ser na lâmpada de fenda. São como se fosse uma poeirazinha, que é a inflamação na frente do olho, que só jogando a iluminação correta para a gente ver, que a gente consegue descobrir essa uveíte anterior. Então aqui a gente pode ter um exemplo de uma uveíte anterior causada pela toxoplasmose. Ali embaixo, não sei se dá para ver, tem uns precipitados ceráticos ali embaixo na córnea, que é a parte transparente do olho. Você vê que tem umas pintinhas brancas. Isso aí é um precipitado cerático, que também é muito comum na uveíte, muito comum na toxoplasmose também. Então aqui é uma uveíte anterior causada pela toxoplasmose. É um exemplo que pode causar. Essas são imagens que é o oftalmo que consegue enxergar. A pessoa assim olhando não a maioria das vezes você até pode ver uma distorção da pupila e tudo, mas para ver detalhe é com a lâmpada de fenda, com a biomicroscopia, que você vai conseguir avaliar detalhe do fundo do olho. Por isso que um olho vermelho olhando assim, você não sabe o que é. E o você sintoma pode ser olho vermelho. Sim. Então a uveíte é muito comum na fase aguda, o olho vermelho. Mais uma injeção ciliar em volta da íris, assim, e você consegue perceber a reação inflamatória na lâmpada de fenda, não a olho nu. Então é importante você fazer a avaliação com o oftalmologista. Próxima imagem. Porque não é só essa região que a gente mostrou na última foto que pode ser afetada. Aqui a gente pode ver a retina, que é o segmento posterior do olho, que é uma corioretinite. O mais comum da toxoplasmose é o quê? A gente vê que tem uma manchinha branca, mais iluminada, e uma preta embaixo. A mancha preta, a gente pode dizer que é uma corioretinite já cicatrizada. Ela está resolvida. E a mancha branca é como se tivesse uma corioretinite, um foco ativo da doença. Isso é comum na toxoplasmose. Ela vai ter o foco cicatrizado e vai surgir uma adjacente em atividade. Então é bem característico da toxoplasmose isso. E de recidiva, então? De recidiva. Por isso que você, quando encontra essa lesão, é muito característico. Não quer dizer que seja a toxoplasmose, pode ser outras doenças infecciosas, mas isso é bem característico.
E essa cicatrizada que a gente viu ali, que é mais escura, aquela mancha na imagem, o próprio corpo deu conta daquela doença ou foi tratado com remédio? Provável, assim, as duas coisas podem acontecer, mas em muitos casos o corpo, a pessoa não percebe, principalmente quando a cicatriz é periférica. Quando a lesão é periférica e não tem muita inflamação, a pessoa nem percebe. No exame de fundo do olho do dia a dia, você pode perceber uma cicatriz na periferia, a pessoa nem percebeu que teve esse problema. E não teve alteração visual nenhuma, o olho ficou vermelho, mas está enxergando normal? Provável que não, se não teve uma vitreite, uma inflamação no... Às vezes acontece aquela música volante que muita gente percebe, também pode ser característico de uma uveíte, não quer dizer que seja. Às vezes é um alto míope, às vezes uma pessoa de idade que aconteceu um descolamento do vítreo parcial, quando o gel se descola da retina, isso não quer dizer uma uveíte, mas a uveíte pode causar isso também, é um dos sintomas. Então, quando o foco ativo ou a cicatriz pega a mácula, a área central da visão, ela acomete de uma forma súbita a visão, a pessoa percebe uma baixa visual, mas quando ela é periférica, com pouca inflamação, em muitos casos passa despercebido. E você vai perceber numa avaliação de fundo de olho. Por isso que nós sempre falamos sobre isso, vamos bater nessa tecla de novo e até o final do programa a gente vai falar mais de uma vez. Quando precisa fazer um check-up oftalmológico, é no médico que faz. Outras profissões que mexem com óculos, optometrista, Sim. assim que fala, tem sua função, mas eles não veem essa parte das patologias, não são médicos e por isso não conseguem manejar aquele monte de aparelhos que se tem nos consultórios. No Brasil, na verdade, a optometria nem está regularizada para poder nem receitar óculos. Então, muito cuidado, claro, quando for em ótica, quando quiser fazer um óculos, eles vão utilizar algum optometrista para poder passar óculos. Isso não é nem é regulamentado e nem poderia no Brasil. Então, o importante é passar com o oftalmologista, não só para essa parte dos óculos que eu falei, que não está regulamentada com o optometrista. O optometrista vai ajudar, às vezes, o oftalmologista em alguns casos, mas ele não pode receitar óculos no Brasil. Além disso, ele não vai aferir a pressão intraocular, ele não vai avaliar o fundo do olho, ele não vai fazer a biomicroscopia e pode deixar passar problemas como o glaucoma, que é silencioso. Pode e vai, né? Sim, porque ele não consegue detectar. Ele vai fazer o óculos, a pessoa vai enxergar, mas o glaucoma é silencioso, você poderia tratar precocemente e não é detectado por uma avaliação que não vai ser cuidadosa. E o oftalmologista é uma das poucas especialidades que realmente precisa ser ele. Você vai no hospital aí, você está com o olho vermelho, você acha que é conjuntivite, acordou com o olho tudo grudado. Se é um hospital que não tem o pronto-socorro ali de oftalmo, ninguém te atende, porque o clínico geral, ele vai, lógico, supor uma série de coisas, ele pode até te receitar alguma coisa, mas ele vai te dizer, como já disseram pra mim, você precisa buscar um oftalmo. Aqui no hospital nós não temos emergência oftalmológica. Sim, em muitos casos é isso que você falou, o olho vermelho, ele vai tentar ajudar a passar o que for necessário que estiver em mãos para ele, mas ele vai falar, procure o seu oftalmologista para ter certeza, ou se não melhorar, procure o seu oftalmologista, que ele vai ter os aparelhos necessários para avaliar os diagnósticos diferenciais para não passar nada despercebido. E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, hoje a gente está falando aqui, vendo várias imagens, o doutor preparou outras, trouxe uma série aqui para a gente acompanhar. E muitas vezes é um achado. A pessoa não foi ali com aquela queixa. A queixa era o olho vermelho, é uma mudança ali visual, às vezes nem houve uma mudança visual. E ela vai receber um diagnóstico a partir desse momento tão importante, né? Dessa consulta completa. Eu sei que Brasil afora as consultas podem nem ser tão completas do que a que eu tenho a oportunidade de ter e que a gente sabe que é o trabalho do Dr. Daniel Kamler, mas é importante buscar um médico. Sem dúvida nenhuma. Ainda que você precise passar em vários oftalmos, cada um na sua subespecialidade, né, precisa fazer esse check-up oftalmológico. Não é só para ver óculos. Sem dúvida, porque os óculos, vamos dizer, vai Só ser o pra seu dar grau. conforto, né? Eu sempre digo, tem o vidro, o relógio, né? Então tem o vidro do relógio, que é o óculos, mas o problema pode estar no ponteiro do relógio, a catarata você só vai avaliar também no cristalino, que é atrás. Então, às vezes o óculos vai ajudar, mas não é só aquilo. O olho tem diversos segmentos e você pode perceber alguma lesão como uma rotura na retina, como eu falei, o glaucoma. O olho vermelho não é só uma conjuntivite, pode ser uma uveíte. Diversos problemas que você precisa fazer o diferencial na consulta. Próxima imagem. Vamos colocar então a próxima imagem. Se eu não me engano, trata-se de tuberculose. Sim. Isso? Então, você vê a retina, ali o nervo óptico, a parte embaixo mais amarelada,
Ali um pouquinho mais escuro, que seria a mácula, por onde a gente enxerga, onde a área nobre da visão, que você percebe cores, nitidez. E ali um pouquinho mais acima do nervo óptico tem uma mancha branca, que a gente chama de corioretinite. Então, é o que eu falei, a toxoplasmose, você viu também uma mancha branca parecida com essa, e essa seria uma tuberculose ocular. Como você vai conseguir dar um diagnóstico diferencial? Você vai pedir também os exames laboratoriais, um raio-x, tomografia, PPD, que seria aquele teste que faz na pele. Existem diversos exames para poder fazer um diferencial. Que aqui também uma corioretinite na retina, é uma inflamação também, uma uveíte posterior, que pode ser causado parecido com a toxoplasmose, mas aqui é uma tuberculose. Vocês veem que lembra, não tem aquela cicatriz, mas tem um foco ativo mostrando atividade e uma uveíte que deve ser investigada. Para você conseguir uma imagem como essa, a pupila do paciente está dilatada? Na maioria das vezes, sim. Em alguns casos, você fazendo exame com alguns aparelhos, com o fundo do olho com uma lente que a gente diz 90 graus, ou então alguns novos retinólogos conseguem pegar a periferia, mas às vezes, olhando sem dilatar, você pode passar despercebido a parte periférica. Então, lesões como essa periféricas, alguma rotura retiniana, um buraquinho retiniano que pode no futuro causar um descolamento de retina, pode passar despercebido. Então, é importante um mapeamento de retina no fundo do olho para poder fazer o diagnóstico correto. A gente já entendeu a importância de tempos em tempos fazer esse mapeamento da retina, então precisa dilatar, fazer. Sim. Tem alguém que não possa dilatar? Em alguns casos, como pessoas mais predispostas a um glaucoma agudo, o que acontece? O glaucoma existe de ângulo aberto e de ângulo fechado. Se você dilatar um paciente com ângulo aberto, você não vai ter problema. Mas esse que tem um ângulo fechado, na hora que você dilata, a pupila dilatando, você pode ocluir esse ângulo e desenvolver um glaucoma agudo naquele momento e aumentar a pressão do olho. Então, sempre antes de dilatar, é importante você olhar aquela câmera, se ela é rasa ou não. Se a pessoa tem uma hipermetropia muito alta, que é um fator de risco para um glaucoma de ângulo fechado, orientais também. Então, existem casos que você tem que tomar cuidado na hora de dilatar, mas a dilatação é importante, saber diferenciar quando ou não, mas na maioria dos casos é importante dilatar. Próxima foto, vamos ver o que o doutor preparou pra gente. Essa é uma uveíte também anterior, a gente percebe os precipitados ceráticos embaixo, os pontinhos brancos. A inflamação existe e também da mesma forma que eu falei. Existe uma uveíte anterior, que é parecida com aquela da toxoplasmose que eu falei, e o que vai dar o principal diagnóstico diferencial é o exame laboratorial. Então, por isso que às vezes não só examinando o paciente naquele momento você vai dar o diagnóstico. Você vai avaliar que se tem a uveíte anterior, uveíte posterior, mas deve investigar a causa, porque não adianta você passar um anti-inflamatório, tratar a inflamação, mas sem saber a causa. Nesse caso, que o paciente se avalia a parte ocular, ele vai para casa com pedido de exame, vai fazer um laboratório, ele volta, traz esse exame, porque você tem a sua hipótese diagnóstica, ele volta para você, ou você, de repente, por já ter a hipótese é um problema sistêmico, sim, eu vou precisar de um outro especialista em conjunto, já passa com outro especialista. Em muitos casos é importante você avaliar, vamos dizer, dando um exemplo, toxoplasmose é mais característico, então você já pode meio que entrar com o medicamento pela avaliação inicial. Mas você, para dar o diagnóstico de certeza, é importante os exames laboratoriais. Às vezes você não pode entrar, vamos dizer, com anti-inflamatório, um corticoide em alguns casos, sem saber se é aquilo ou não. Se você entra com corticoide em alguns casos, você pode piorar o problema. Então, a avaliação também conjunta com o infectologista. Em muitos casos a gente encaminha para o infectologista e o infectologista encaminha para a gente. Então, essa avaliação conjunta entre diversas especialidades é importante para chegar a um diagnóstico preciso. Já já a gente mostra mais imagens. Por enquanto eu vou deixar uma pergunta aqui para o Dr. Daniel Kamulot, enquanto eu me preparo para dar um recado. Você falou então que é importante que o médico avalie e muitas vezes não é legal indicar, por exemplo, um corticoide. Aqui eu me lembrei de algo que acontece tanto e a gente sempre alerta para que as pessoas não façam isso. Os colírios costumam ter uma quantidade muito maior no frasquinho do que o que a gente usa, né? Principalmente esses que têm o corticoide. Quem não faz o uso crônico, né? Mesmo quando é prescrito 3, 4, 5 dias de uso desse colírio, claro que sobra muito, né? E as pessoas não jogam fora. Aí não se atentam nem à validade do produto, nem à validade depois de aberto, que também tem. E o olho está vermelho, você vai lá na sua caixinha de remédios, esse aqui da última vez que eu tive um olho vermelho, o médico
prescreveu, acho que eu vou passar ele aqui. Então, olha o perigo. Sim. De repente, é algo que vai piorar demais. Sem dúvida. Eu vou criar um problemão utilizando um medicamento que não foi prescrito para aquela ocasião, já está usado, pode estar vencido. Sim. E pode me gerar uma outra doença. Sim. Explica um pouquinho, enquanto eu chego até lá, esse alerta que eu acho tão importante. Sim, um colírio aberto pode ter ali bactéria, algum ali que já instalando já aberto há muito tempo, e você pode ter uma lesão, por exemplo, na córnea, que é uma porta de entrada, que você vai estar pingando um colírio que pode ter uma bactéria e gerando um problema maior, por exemplo, uma úlcera de córnea, e talvez não fosse esse o tratamento. Então é importante avaliar sempre a validade e perguntar para o seu oftalmologista se poderia utilizar ou não. Já eu volto para a gente saber mais. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças infecto-contagiosas que afetam a visão. Aproveite a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta. Volto para a entrevista com o Dr. Daniel Kamulat. Ele é médico oftalmologista. Hoje explica tudo para nós sobre as doenças infecto-contagiosas e como elas afetam a visão. Volto com pergunta do telespectador, a nossa telespectadora Tânia Mello, de Recife, Pernambuco. A Tânia sempre participa aqui, obrigada, um beijão para você. Ela diz que está amando o programa, obrigada. Conta que os olhos dela sempre estão vermelhos, direto. Todos os anos ela vai ao oftalmo e tudo sempre normal. Aí faz uma pergunta, a insônia pode ser a causa dos olhos ficarem vermelhos? Parece que passei o dia chorando. Tem algum colírio que eu possa usar para clarear, amenizar? Obrigada, Tânia. Doutor. Então, Tânia, o importante, claro, como ela falou, ela passa no oftalmologista. Não tem como você falar qual colírio, indicar qualquer coisa sem passar e sem saber a causa e o diagnóstico. Mas o problema da insônia, às vezes, ajuda a deixar o olho vermelho. Primeiro porque você está com aquele olho aberto por muito tempo, você pode piscar menos, você acaba utilizando mais o computador, fica lendo porque você está com insônia, pisca menos, resseca o olho. E além disso, é sempre bom ver também se naquela tensão da insônia, quando você dorme, às vezes muitas pessoas deixam o olho aberto para dormir, aquela frestazinha. E isso daí pode ficar em contato com o ambiente e quando você acorda já está com o olho vermelho. Então, isso são algumas causas, mas não quer dizer que seja o caso dela. Então, é importante passar com o oftalmo dela, para poder diagnosticar e passar o colírio correto. Não é qualquer colírio que você vai usar para o olho vermelho, porque o olho vermelho pode ser uma infecção, uma uveiite, como eu falei, você precisa usar um inflamatório com cuidado, um corticóide não pode ser usado direto porque ele tem efeitos colaterais de aumentar a pressão ocular, causar catarata. Você não pode utilizar vasoconstritores, são de deixar o olho branquinho, porque pode gerar um problema de viciar que é o efeito rebote. E além disso, você pode aumentar a pressão arterial pelo uso crônico. Então, por isso, ela deve passar com o oftalmologista para indicar o colírio mais indicado nela. Ela faz o check-up direitinho, todos os anos. Acontece que muitas vezes, quando a gente vai à consulta, ou você não tem a sua queixa, Em muitos casos isso acontece. ou, como o médico viu que não tinha nenhum problema, talvez ele até tenha perguntado o porquê dos olhos, ela falou, não dormi bem essa noite. Às vezes o médico também não sabe que é todo dia que ela tem essa queixa, né? Então, anota, leva essa queixa, fala que isso te incomoda, porque ótimo que não tem nenhum problema, mas de repente ele pode prescrever algo para hidratar melhor esses olhos, né? Sim, a anamnese é importante, explicar bem o que acontece e quantas vezes na semana acontece para poder direcionar melhor o tratamento. Perfeito. A Célia Cipriano diz que gosta muito das explicações do Dr. Daniel. Eu também, Célia, por isso ele está sempre por aqui. Ela conta que estava com alergia no corpo e essa alergia afetou os olhos dela. Ela foi à dermatologista, fez vários exames, não era nada do olho, era alergia do corpo. Tem explicação para isso? Na verdade, a alergia causa uma conjuntivite alérgica, não é a conjuntivite aquela viral que passa para as outras pessoas. Então, às vezes a pessoa que tem rinite alérgica fala, meu olho toda hora fica vermelho e coçando. Coçar do olho é muito comum em quem tem a rinite. Às vezes até uma dermatite de contato. Se a pessoa tem um esmalte, ou tem alergia ao componente, ou aquela cor do esmalte, se você está com o olho coçando, você vai ali com o dedo e coça o olho. Então gera um ciclo vicioso, você não descobre que a alergia é ao esmalte. Então, uma conjuntivite alérgica pode ter a ver com a rinite ou com uma dermatite de contato ao esmalte, à maquiagem. Então, deve ser investigada a causa. O tratamento vai ser feito sintomático para o olho, para diminuir a coceira, diminuir a inflamação, mas é importante descobrir a causa. Vamos continuar nas imagens que o doutor preparou para a gente? Pode colocar na tela e ele continua explicando para nós. Então, mais uma vez, a gente mostra a retina com o nervo óptico, a mácula, e ali embaixo
uma manchinha branca que parece a toxoplasmose, parece a tuberculose e aqui é a sífilis. Ah, outra então, doença. por isso é importante o exame de novo laboratorial. Você vai detectar, vai ver que existe uma... E tem cura, né? Sim, sem dúvida. Você vai precisar tratar não colírio só no olho, você vai precisar tratar a parte sistêmica. Então, a toxoplasmose, você vai entrar com medicamento para isso, a tuberculose direcionada para isso. Então, não é só o colírio no olho. E, às vezes, o colírio no olho é o de menos. Você precisa tratar a parte sistêmica para poder resolver esse problema. Qual é essa parte do olho que a gente está vendo? Essa é a retina, igual a outra, essa está um retina. pouquinho menor. Você vê que do lado esquerdo tem o nervo óptico, no meio mais escurinho que é a mácula, e aqui um pouco mais para o canto a inflamação ali da sífilis. Então, por isso, a necessidade de passar para investigar. A sífilis também pode causar o veite anterior, o olho vermelho, e só investigando para a gente poder detectar e dar o diagnóstico correto. Próxima imagem, vamos ver o que o doutor preparou para a gente. Olha, tem uma série de doenças para a gente ilustrar aqui e muitas vezes, como eu falei, vou reforçar, é através da sua consulta com o oftalmo que ele vai ter um achado desse de exame que vai salvar a sua vida, né, doutor? Aqui, de novo, a retina, não dá nem para detectar direito o nervo óptico, porque ali existe o quê? Um sangramento. Aqui é uma lesão causada pelo citomegalovírus. Então, outra doença. Outra doença que vai causar lesão na retina, que aqui a gente costuma dizer que é a lesão com queijo com ketchup. Parece uma mistura do vermelho com o branco ali. E pegando o vaso, nesse caso específico, é relacionado a um paciente com HIV, que teve a imunidade diminuída. E o citomegalovírus foi uma doença oportunista. Hoje em dia não é tão comum, porque os medicamentos para HIV conseguem deixar a carga viral, o CD4, dentro, vamos dizer que na normalidade, e é muito menos comum o citomegalovírus nesse caso de HIV. Mas um exemplo de mais uma doença que pode causar um problema na retina, que seria o citomegalovírus. E um paciente como esse, por exemplo, ele está enxergando alguma diferença? Ele tá diferente a visão Provável dele? a visão bem baixa, porque está pegando a área central da visão, que seria a mácula. Então, pegou a mácula, ele vai perceber uma baixa visual bem grande. Se ele não pega a mácula, às vezes ele percebe uma alteração no campo visual, ou às vezes essa vitreite causa um embaçamento, mas quando pega a mácula, a área nobre da visão, ele percebe de imediato uma piora visual. E aí você pode ter de uma hora para outra Sim. esse acometimento e precisar, por exemplo, de uma consulta com urgência. Sim, em muitos casos esse caso vai procurar o pronto-socorro, ele vai detectar, encaminhar, às vezes ele começa o tratamento, encaminha para o especialista em retina ou em córnea, dependendo do caso, e vai ser dado esse acompanhamento para esse paciente. É interessante falar sobre isso, porque como o nosso cérebro se adapta, né, é bom e é ruim, porque... Sim. Aí a gente perde muitas vezes a oportunidade de perceber aquele comecinho da baixa visão, Sim. né? Em muitos casos, o paciente, claro, que a visão dos dois olhos sempre foi boa, como a visão do outro olho é boa, ele não percebe, ele não fecha um olho cada vez. Muitos pacientes em consulta que vai perceber isso. E não vai perceber no dia a dia, e é por isso que ele vai procurar. Quando ele vai fechar um olho para fazer a acuidade visual, ver como que anda a visão, ele percebe que essa visão é pior do que a outra. E de todas as doenças que a gente falou agora, então toxoplasmose, tuberculose, sífilis, citomegalovírus, pode acometer só um olho ou mais um olho do que o outro? Pode acometer, em vários casos acomete mesmo só um olho, pode acometer outro olho também, mas não quer dizer que passa de um para o outro, porque é a doença sistêmica do corpo que está causando aquele problema ocular. Mas em muitos casos é unilateral. Tá. Próxima imagem, vamos ver o que o doutor preparou pra gente. Aqui é um exemplo de um paciente com HIV, com uma retinite pelo HIV. Você vê que tem umas manchinhas brancas, a gente chama de exudato algodonoso, parece pupila dilatada aí. Aqui é a pupila dilatada, de novo a retina, o fundo do olho. Retina. Aí o nervo óptico, a mácula, as lesões um pouco diferentes das outras. Nesse caso, uma retinopatia pelo HIV, que é mais característico do HIV, mas que também você vai detectar, vai pedir os exames, e em alguns casos você consegue detectar a doença pelo fundo do olho. Não é, às vezes não vem do infecto para você investigar. Às vezes você faz aquela avaliação, você conseguiu diagnosticar e encaminha para o infecto para fazer a avaliação, mas você já pede alguns exames para investigação da causa sistêmica. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Edna fala conosco de Sumaré, em São Paulo. Oi, Edna, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber com o doutor, porque eu tenho edema macular na vista direita, né? No olho direito. E eu queria saber se o meu é devido a diabetes. Eu queria saber se o edema, ele passa de um olho para o outro, de uma visão para outra. Excelente pergunta, Edna.
Obrigada por ter ligado. O Edna tem edema macular por conta do diabetes no olho direito. Quer saber se passa de um olho para o outro. Então, Edna, o edema macular seria o quê? Só para explicar. A mácula foi o que eu expliquei, a área nobre da visão. O edema macular seria um inchaço, um líquido ali naquela área nobre da visão, por ter uma osmolaridade, um vazamento dos vasinhos do diabetes e causou esse edema, que provavelmente baixa a visão, dependendo da quantidade de edema, e isso foi causado pelo diabetes. O que é isso? É um problema sistêmico. Então não é que passa de um olho para o outro, mas o mesmo problema do diabetes pode acometer o outro olho. Então é porque a causa não é no olho só, a causa é sistêmica e pode acometer tanto o olho direito como o esquerdo. Então o principal de tudo para diminuir esse edema é controlar o diabetes. Existem tratamentos com injeções de antiangiogênico, alguns tratamentos, às vezes em alguns casos é indicado laser, mas o retinólogo, o médico dela, o oftalmologista, vai indicar o melhor tratamento para ela, só que de tudo, o mais importante é o controle do diabetes. Se você tratar e não conseguir controlar o diabetes, isso vai ficar recidivando. Então você às vezes trata, fica bem, daqui a 2 meses, 3 meses, volta de novo, você tem que retratar. Então, por isso, o controle do diabetes, e às vezes conjunto com a hipertensão arterial, é muito importante para evitar esse edema macular, além de outras complicações. Na retinopatia proliferativa diabética, às vezes você tem hemorragia, descolamento de retina, que aí seriam outros tratamentos, então não é só edema macular. Você deve controlar o diabetes para evitar um avanço da retinopatia diabética. Tá, já. Então, a nossa telespectadora trouxe aqui a informação do diabetes, a gente pode mais para frente abordar também das lesões provocadas pelo diabetes. Como não tem cura, algumas doenças que a gente falou aqui, tem cura, já o doutor vai falar se mesmo tendo cura, a parte que foi lesada ali nos olhos, se ela fica mais fragilizada, se é alguém que vai precisar, você tratou a doença, mas você vai precisar ficar de olho nos olhos, ficar prestando atenção, né? De fato mesmo, coladinho ali no oftalmo, mais pertinho do que uma pessoa que nunca teve uma doença infecto-contagiosa. Já o doutor explica, mas vamos lá. Você falou aqui que muitas vezes o sintoma é um olho vermelho, às vezes não tem nem sintoma, é um check-up que a pessoa foi fazer ali no oftalmo. Como é que você dá essa notícia para a pessoa? Porque toxoplasmose, às vezes ela não sabe o que é. Sim. Aí você fala de sífilis, com certeza ela já ouviu falar. Sim. Muitas vezes não sabe se tem tratamento ou cura. Citomegalovírus, às vezes é uma pessoa jovem, mesmo o HIV, a gente também vai falar de herpes, enfim. Como é que dá essa notícia para não chocar e ao mesmo tempo você não perder essa oportunidade? A pessoa tem que continuar, né? Você vai precisar dela, você vai avaliar naquele momento, mas você precisa que ela continue porque é uma doença sistêmica, né? É importante essa relação médico-paciente para explicar, tomar cuidado de como informar, principalmente quando tem alguém da família, você sabe falar sobre HIV, sobre sífilis, a gente tem que ter o cuidado e até mesmo pedir um retorno, talvez que venha sem, para depois você dar a notícia, né? Para não expor tanto. Acho que tem que ter os cuidados com quem está junto, com o próprio paciente, porque você não pode perder a mão de ele se assustar também, não voltar mais e não fazer o tratamento que pode ser feito e resolvido o problema. Então, a relação médico-paciente é muito importante, a anamnese, o como conversar com o paciente, faz a diferença até para ele poder seguir o tratamento, que em muitos casos vão ter efeitos colaterais, que se existe, você deve informar para o paciente o que pode acontecer, o que não pode, para ele aderir àquilo, porque é aderindo que vai resolver. Se não aderir, você faz o diagnóstico, mas não consegue tratar corretamente. Do que a gente já viu agora, então a gente viu algumas imagens aí dos olhos, né, do fundo ali do olho, da retina, aonde mesmo só o médico consegue enxergar, e as lesões, aquilo que foi machucado ali, aquele problema decorrente da doença, fica ali, ou quando você trata, aquilo some, parece que a pessoa nunca teve, ficam marcas, como a gente viu ali da toxoplasmose, que já estava cicatrizada. Depende muito da localização. Quando o problema pega a mácula, em muitos casos você trata, diminui o vazamento, o foco, mas às vezes a cicatriz fica na área central da visão. Então, às vezes a sequela pode acontecer. Não quer dizer que você tratou e não vai ter sequela. Quando é mais periférico, você trata e pode a pessoa voltar à visão 100%. Então, depende muito de qual o problema, qual a doença, qual região afetou. Por exemplo, do diabetes, como a gente tinha citado. Isso. Às vezes você trata, só que aquela paciente já tem o diabetes controlado há muito tempo e existe uma isquemia, uma falta de oxigenação na retina. Que isso, a isquemia, não tem como reverter. A gente consegue
tentar estabilizar, para não deixar piorar e criar complicações como hemorragia, descolamento. O edema, sim, teria como controlar, mas em alguns casos a sequela, a isquemia, não teria como reverter. Então, é caso a caso, paciente para paciente, depende da localização e da doença. E tem gente que nem teve o acometimento visual, né? Então, o problema está lá e a pessoa até fala, será? Mas tá perfeito, né? Isso Também é um problema... depende do que a pessoa, qual é a função dela, né? Sim, esse é um problema tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você descobre um diabetes muito avançado, um paciente jovem de 20 e 30 anos, que você vê que já existem neovasos, isso aí assim, eles estão prestes a sangrar. E você, de um dia para o outro, você tem a visão 100% e perceber vultos ou contar dedo. Tá. Então, o explicar para o paciente, convencer ele a fazer um laser, a fazer um tratamento numa visão 100%, por isso a relação médico-paciente é muito importante, que em muitos casos ele não vai fazer porque ele não tem a visão prejudicada, mas pode acontecer de hoje para amanhã, a qualquer momento. E com o laser, nesse caso do diabetes, por exemplo, você consegue segurar isso por mais tempo ou fazer nem romper? Em muitos casos do laser, você tenta, vamos dizer que matar essas áreas de isquemia para evitar complicações. Essa é a ideia principal do laser na retinopatia proliferativa diabetes. Aí, na parte do edema, hoje em dia é mais feita uma injeção de antiangiogênico ou de algum corticóide para diminuir esse vazamento, esse líquido que existe no centro da visão. Então, depende da fase do diabetes que ele está, qual o problema relacionado ao diabetes também para indicar o tratamento correto. A gente está vendo quão preciosos são os nossos olhos e como nossa visão é tão preciosa, né? Não dá para tatuar o olho por aí, né, doutor? Sem dúvida, porque existiu já essa moda de tatuar o olho com pessoas que não sabem nem a anatomia direito do olho e que são curiosos e querem fazer. Então, você colocando uma tinta, primeiro você pode ter alergia àquilo e já está ali corado. Você pode ter uma uveíte causada por essa tinta. A aplicação da tinta pode ser feita inadvertidamente no local errado, causando um glaucoma secundário, até mesmo um descolamento de retina. Pode perder Vários problemas, pode perder a visão, ficar cego. Então, tomar muito cuidado. Até mesmo pessoas curiosas fazendo injeção de alguns medicamentos, como ácido hialurônico, que não está acostumado com isso, também pode causar problema de oclusão de vaso da retina, causar também cegueira. Então, mesmo não fazer... na questão da face? Sim. Então, Então, mas Denise, não foi aplicar no olho, sim, mas era próximo existe da uma região vascularização que, dependendo do conhecimento anatômico, se a pessoa não é médica, não tem esse conhecimento, tomar muito cuidado com quem vai fazer esses procedimentos. Mais um alerta dado por nós aqui. Vamos seguir com as imagens? O doutor preparou mais imagens para a gente acompanhar e é bom que a gente consegue ilustrar. Não é todo dia que a gente vê essas imagens que só o oftalmo consegue ver. Vamos ver, doutor? Pode falar. Isso a gente vê uma imagem que, assim, você não vai perceber uma pessoa olhar e ver isso, porque isso aqui, vamos dizer que no dia a dia é transparente. Só que você, no exame, você vai olhar a lesão meio que transparente, vai suspeitar, você vai corar essa lesão com um colírio amarelinho de fluoresceína e você vai jogar uma luz de cobalto azul, que pelo contraste você vê uma lesão verde, como se fosse uma ramificação de uma árvore, que é bem característico de herpes. Então não quer dizer que seja, a gente nunca pode falar que existe um diagnóstico diferencial, mas nesse paciente é um herpes que acometeu a córnea, uma ceratite herpética, que esse paciente pode ter uma sensibilidade diminuída, e o olho vermelho, de novo, que você não vai perceber isso a olho nu. E esse olho vermelho você vai procurar o oftalmologista. Às vezes não tem lesão, que nem vai mostrar na pálpebra, não sabe que tem o herpes e vai aparecer esse olho vermelho e que vai ser detectado pelo oftalmologista com essa lesão. Então, e você vai tratar o herpes dessa pessoa. Então a córnea é essa parte transparente fora seria essa parte transparente do olho. Que permite a passagem da luz para poder chegar. Então, ele é transparente. O oftalmologista que vai fazer a avaliação e vai conseguir detectar esse problema. Quando você fala de herpes, então, ó, essa parte da frente do olho aqui. O doutor vai chegar lá para a gente mostrar para você. Aqui, ó, essa é a parte transparente, essa é a córnea que a gente só consegue perceber com iluminação correta, aparelho e iluminação correta. Quando a gente fala de herpes, a gente pensa no herpes labial. Sim. É o mesmo vírus? O mesmo vírus. Mas a manifestação existe também o herpes zoster. Existe o herpes simples e o herpes zoster. Então, o herpes zoster também pode dar uma lesão parecida na córnea. Que é quem já teve catapora. Sim, perfeito. A varicela. Tem esse vírus dentro do corpo. Sim. Então, ele pode eclodir com a imunidade baixa. Pacientes idosos já tiveram esse problema. Então, o herpes zoster também pode acometer a visão. Sendo que ele também pega a parte, em muitos casos, dermatológica, pegando a hemifácie, causando algumas lesões
umas vesículas bolhosas. Então, você pode ter esse problema do herpes zoster também afetando a córnea e afetando a visão. E esse herpes também vai poder causar a uveíte anterior, que é muito comum, ele aumentar também a pressão do olho, gerando um glaucoma hipertensivo secundário ao herpes. Se você não diagnosticar isso a tempo de controlar, Sim, ou mas mesmo controlando. mesmo no primeiro diagnóstico, você pode olhar, tem a uveíte e a pressão está lá em cima, então você precisa também controlar a pressão. Que às vezes o herpes, algumas uveites podem gerar um glaucoma secundário. Não teria nada a ver com aquele glaucoma de ângulo aberto, que é genético, que passa na família. Seria secundário a essa uveíte. Tratando essa uveíte, você... Provavelmente vai reduzir a pressão intraocular e vai diminuir esse problema do glaucoma, que também pode gerar a cegueira. Tá, então precisa de check-up, porque não é como um herpes labial que você vai ver ali facilmente e saber o que fazer. Também não pode sair pingando colírio. Por aí a gente já aprendeu. O corticóide pode piorar esse problema. Às vezes a pessoa vai e pinga um colírio de corticóide e pode piorar essa lesão. Ao invés de melhorar, vai piorar. Com essa luz e essa última imagem que a gente viu, eu recebo muitas perguntas aqui sobre aquela carninha que... Pterígio. Pterígio, isso mesmo, que vai chegando ali na parte de fora do olho, que dá pra ver, né? As pessoas ficam muito incomodadas. Não é isso. Não, não é isso. Isso aí, na verdade, é um crescimento da conjuntiva, da membrana conjuntival, que aos poucos vai cobrindo, muito relacionado à genética e exposição ao sol. Então, não é nada... É claro que você deve fazer um diagnóstico diferencial sempre, passar com o seu oftalmologista, às vezes você acha que é só uma pelezinha, não é. Mas sendo só o pterígio, tomar cuidado com a exposição ao sol, às vezes causa um ressecamento. Quando ele começa a afetar a visão, pegar o eixo visual, causar um astigmatismo alto ou até se incomoda muito esteticamente, é indicado cirurgia. Então isso não é o pterígio. Aquilo ali é um crescimento da membrana conjuntival sobre a córnea. Aqui não, é uma lesão, uma ceratite, uma lesão na córnea diretamente. Então, essa imagem do herpes que a gente viu aí, afetando a córnea do olho do paciente, do doutor, tem que tratar não só o olho, mas a parte sistêmica. Sim, a gente precisa tratar o olho, em muitos casos você não trata nem o olho, em alguns casos você vai tratar só a parte sistêmica. Então, faz o exame de sangue. Sim, também é pedido, mas em muitos casos, nesse momento, Você já começa com tratamento sem esperar o exame de sangue. Via oral. Sim, sim. Tudo relacionado e direcionado ao herpes. Muito legal. E aí você já tem que fazer esse acompanhamento, eu não sei quanto tempo, e deve depender do estágio da doença, Sim. Quanto tempo de tratamento, mas provavelmente essa pessoa tem que voltar. Sim, sempre fazendo retorno, ver se a ceratite diminuiu, se a uveíte diminuiu, para não ter nenhum problema. Pelo menos vai diminuir, se ela não vai sumir de lá, pelo menos ela vai regredir. Sim. Aí, só que se a pessoa já teve uma vez, ela está suscetível a ter mais de uma? Porque o herpes, como eu falei, da toxoplasmose, já está dormente, vamos dizer assim, no corpo. Então ela está ali. Você diminui a imunidade, ela pode eclodir. Quem tem herpes na boca, né? Então, você tem aquele herpes ali, você sentiu olho vermelho. Então, sempre tomar cuidado que o olho vermelho, como eu falei, não é uma conjuntivite. Não quer dizer que seja conjuntivite. Existem várias causas de olho vermelho que a gente já falou no programa inteiro e dá para falar em diversos programas, várias horas, porque são vários diagnósticos diferenciais e o olho vermelho não é simples. Ele pode até ser mais simples, mas tem diagnósticos mais complicados e que podem causar até cegueira. Perfeito. Próxima foto que o doutor preparou pra gente. Vamos ver do que se trata. Doutor... Esse é um tipo de herpes palpebral, que são aquelas vesículas bolhosas, né? Que em muitos casos, se você percebe isso, você também deve sempre investigar essa parte da córnea, ver se existe uma uveíte, que às vezes não é só na pálpebra, você pode ter um problema mais grave. E olha que curioso, por estar na pálpebra, então por estar na pele, a chance dessa pessoa não ir ao oftalmo, é grande. Dela ir pro dermato é muito grande. Sim, mas por isso é importante essa comunicação do dermato com o oftalmo, infecto com o oftalmo, para poder fazer uma avaliação conjunta e geral. Em muitos casos não afetou só a pálpebra, às vezes afeta a córnea, a uveíte anterior, e em muitos casos até o fundo do olho o herpes pode causar algum problema também. E essa manifestação do dia para a noite pode acontecer? Pode acontecer do dia para a noite. Ela pode ali não gerar nada no início, vai ficando mais vermelho, começa a gerar um incômodo maior, aí sim a pessoa vai procurar o oftalmologista. Passa para outra pessoa? Da mesma forma que o herpes você nunca teve contato, você vai ter um contato maior com aquela pessoa, mas é o vírus que vai passar da mesma forma que o herpes simples e o herpes zoster. Não é no olho aquele contato, é o contato com aquela pessoa que tem um herpes no corpo. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais imagens para a gente acompanhar e a gente vai ter a oportunidade de falar de outras doenças sistêmicas também que precisam do acompanhamento em conjunto de várias especialidades médicas
e também do oftalmologista. É no próximo bloco, eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre as doenças infectocontagiosas e como elas afetam a visão. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram. Portas abertas para sua participação também, @Denise Luque. Pode sempre sugerir temas para as nossas próximas entrevistas e, claro, sempre deixar o seu questionamento sobre o programa que você está assistindo agora. Vale lembrar que quando você manda, através de qualquer uma das nossas redes sociais, mensagem particular, não precisa nem me avisar, eu já não vou te identificar aqui fazendo a sua pergunta, tá? Na verdade, quando eu falo o seu nome, a cidade, o estado de onde você nos assiste, é um carinho por esse prestígio, pela sua audiência e, o mais importante de tudo, pela sua confiança aqui no Consulta ao Doutor. Hoje eu tenho o prazer de receber o médico oftalmologista, Dr. Daniel Camelot, que hoje explica tudo para nós sobre a importância, né, de fazer esse check-up. Através do check-up oftalmológico, onde muitas vezes você vai descobrir uma série de doenças sistêmicas, né? E receber esse alerta, receber esse cuidado, e é uma via de mão dupla. E é o que eu vejo cada vez mais acontecer aqui, viu, doutora? Eu recebo profissionais das mais variadas áreas da saúde, então muitos médicos de várias especialidades e subespecialidades, e eles falam da importância desse acompanhamento interdisciplinar. Acontece que às vezes o paciente não dá o valor, porque ele não perdeu a visão ainda, ele não teve nenhum comprometimento, aí ele acha que é muito médico para visitar, e o óculos dele tá bom, ou não usa óculos, né, que a pessoa vai menos ainda ao oftalmo, quando a visão tá perfeita, que a gente sempre fala isso aqui, e aí ele acaba esquecendo e o ano passa muito rápido, ele faz o check-up com outros médicos, mas acaba não indo ao oftalmo. Já já a gente vai falar de outras doenças sistêmicas que merecem esse acompanhamento oftalmológico. Vamos voltar para as fotos que o doutor preparou para a gente, porque ainda tem duas, vamos acompanhar. Esse, doutor, jogando, parece que um emaranhado é a retina de novo. Então, legal. Você vê que aqui não dá nem para detectar direito, é uma retina um pouco mais periférica. E cada uma diferente, né? Sim, O que a gente viu aqui é várias retinas diferentes. Sim, e aqui é o herpes causando uma necrose retiniana aguda. Na parte periférica ele cria uma lesão esbranquiçada, que seria uma isquemia mesmo. Você vai causando uma lesão isquêmica que vai lesionando o fundo do olho e isso pode causar até cegueira. Então é mais uma forma do herpes acometer a visão, na pálpebra, na uveíte, na córnea e agora na retina, mais um exemplo de uma doença acometendo essa parte visual. Perfeito. Agora, para ter acesso à retina, não é todo oftalmo que avalia a retina. Às vezes ele indica você para o especialista em retina. Pode ser que isso aconteça. Então você precisa ainda mais de um oftalmo. Sim, ainda mais casos mais graves, mais complicados, que você tem uma dificuldade maior, é importante a avaliação, como você falou, da subespecialidade. O olho é pequenininho, mas existe o especialista em córnea, especialista em glaucoma, especialista em retina. Doutor é especialista em retina. Sou especialista em retina e é importante essa avaliação conjunta. Se você precisa de uma ajuda para fazer um complemento e fazer o tratamento correto, é legal fazer esse encaminhamento para o médico subespecialista nessa parte. E fazer aquele acompanhamento completo que a gente sempre fala aqui, que seria o ideal, né? Então você escolha médicos bacanas, que você vai fazer visitas aos seus amigos, né? E vai tirar esse peso aí do jaleco branco, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. O problema do jaleco branco assusta, mas é importante passar com ele. A gente fala bastante da hipertensão arterial em decorrência do jaleco branco, inclusive. Para o aumento da pressão intraocular, não tem isso? Não tem essa associação. Não tem nem associação nem com a hipertensão arterial, nem com a parte da síndrome de jaleco branco. Essa parte não. Perfeito. Próxima foto, é a última, né? Vamos ver. Aqui um exemplo de neuroretinite, também de novo a retina, só que você vê que está cometendo o nervo óptico, ele está borrado, ele não está o redondinho, o amarelado, você vê que ele está borrado, e na mácula existem uns pontinhos ali amarelados, que seriam exudatos duros, que mostram um edema macular. Então é uma neuro, que pega o nervo óptico, retinite, que pega a retina. Isso é comum também em algumas doenças infecto-contagiosas. Alguns exemplos são a doença de Lyme, não muito comum no Brasil, mas nos Estados Unidos. É uma doença causada pelo carrapato contaminado. E se a pessoa tem aquele contato e recebe a picada desse carrapato, pode desenvolver esse Lyme, que cria lesão dermatológica e pode também afetar o olho. E a doença da arranhadura do gato também é um exemplo. Porque essa arranhadura do gato, causada mesmo pelo arranhão do gato infectado, pela Bartonella hansellae,
também pode causar essa neuroretinite. Você deve o quê? Investigar, pedir avaliação da sorologia para poder dar o diagnóstico e tratar corretamente. Então, para você que tem um pet em casa, você tem um gato em casa, é claro que você leva ele ao veterinário, faz o acompanhamento e ele deve ser um gato saudável. Sim. Agora, para quem pega os animais da rua, né, e a gente sabe que às vezes eles estão amedrontados, né, e quando eles ficam acuados, com medo, se é cachorro morde, se é gato arranha, então tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. E arranhar em qualquer parte do corpo pode gerar isso ou só perto do olho? Não, pode acontecer pela contato dermatológico. O arranhão mesmo pode entrar pela parte sistêmica e afetar a visão, causando, na maioria das vezes, essa neuroretinite. Quanta coisa, né? Muita coisa causando num órgão bem pequenininho. Então, tomar esse cuidado sempre. Essas foram as doenças infecto-contagiosas que a gente separou para falar hoje, mas nossa telespectadora ligou, falou sobre diabetes, aqui a gente pode elencar a hipertensão arterial, algumas doenças reumatológicas também, neurológicas. Fala um pouquinho, doutor, o que mais chama a atenção? Eu sei que diabetes a gente não pode deixar de falar, nem um programa que fala sobre a visão, a gente não pode deixar de falar sobre diabetes, porque me parece, é o que as pesquisas mostram, é o que os meus convidados contam, é que quando o paciente é diagnosticado com diabetes, ele já tem mais ou menos uns 5 anos de doença e não sabia. E aí você já perde um timing importante, inclusive para tentar, se não der para reverter, né? Porque hoje os endócrinos falam que se o paciente perdesse de 10, 15 quilos, ele poderia trazer de volta os exames de sangue à normalidade, ainda que não se fale em cura de diabetes. Já tem 5 anos de doença e não sabia, né? Então você perde isso, né? Eu acho que é importante essa avaliação, como a gente tinha falado, a hipertensão arterial também pode causar um problema no fundo do olho, causando uma oclusão vascular, um problema que você vai diminuir a irrigação sanguínea para alguns locais da retina, causar uma cegueira, é como se fosse um derrame no fundo do olho, um AVC no fundo do olho, é uma oclusão vascular, que também pode causar um edema, também pode causar isquemia, uma neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico também pode ser causada na hipertensão. Como você falou, as doenças reumatológicas também causam uveiite anterior, devem ser investigadas, também causam inflamação dos vasos no fundo do olho, seria uma vasculite, então lúpus, artrite reumatoide, os medicamentos usados para essas doenças, como a cloroquina, também deve ser cuidadosamente acompanhada, porque pode causar uma lesão na mácula, no fundo do olho, e em muitos casos irreversível, então por isso esse acompanhamento com o oftalmologista é importante. Problemas neurológicos, como um edema no nervo óptico, que você às vezes detecta esse edema e pede uma avaliação do neurologista, às vezes existe um problema de uma hipertensão intracraniana, às vezes você descobre um tumor intracraniano, uma hemenopsia, um defeito de campo visual, que tem um defeito igual dos dois lados temporais, pode ser um microadenoma causado na hipófise, então você consegue detectar também em exame de campo visual, vamos dar um exemplo também, um endócrino, um hipertiroidismo causar uma exoftalmia, uma ceratite também causar uma lesão no nervo óptico. Então, problemas neurológicos, em todos esses exemplos, é importante o segmento com o especialista e com o oftalmologista, a avaliação do fundo do olho, tudo isso é muito importante. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, são muitos os exames que estão à disposição e hoje, com a tecnologia cada vez mais avançada, isso facilita demais para você ter ali a precisão, né, de visualizar, de diagnosticar e detectar uma série de problemas, ou ver que está tudo saudável. Você falou do campo visual e tem um exame do campo visual. Sim. Para eu chegar até lá, me explica, doutor, quando é que você indica um exame como esse? Não é para todo mundo, né? Sim. O campo visual vai ser um exame complementar que vai te ajudar a alguns diagnósticos. Principalmente o glaucoma, que vai afetar essa parte, a visão central vai ser preservada até o final, mas vai diminuindo o campo visual. Então você acompanha e dá o diagnóstico do glaucoma. Além de lesões neurológicas, você pode detectar com o campo visual, uma hemenopsia. Então, diversas doenças você pode complementar o diagnóstico com o campo visual. Perfeito. Já eu volto para a gente saber mais. Vou voltar a conversar com o Dr. Daniel Camelot. Doutor, a gente poderia ficar aqui há semanas falando sobre a importância de um acompanhamento oftalmológico, né? Hoje a gente teve a oportunidade de falar de várias doenças infecto-contagiosas, mas chama muita atenção quando você fala, por exemplo, de uma doença tão difícil que é o lúpus. E para o controle da doença, o controle sistêmico da doença, já é muito difícil. Usa muito corticoide, a pessoa incha demais.
ainda pode haver comprometimento visual? Que parte do olho que o lúpus acomete, doutor? Então, o lúpus, acompanhando com o seu reumatologista, é importante porque ela pode causar aquela uveiite anterior, aquela inflamação na parte do segmento anterior do olho, pode causar vasculite, uma inflamação dos vasos na retina, também na parte de trás do olho, além de alguns medicamentos, como o corticoide e a cloroquina, causarem alguns efeitos colaterais para a visão. Então, o controle conjunto do reumato e do oftalmologista é muito importante. Agora eu falei, né? Às vezes são tantos médicos que o paciente tem que visitar, que ele acaba negligenciando, mas a saúde visual é muito importante, então busque, porque claro que são muitas doenças, muitas patologias que a gente está falando aqui, mas hoje com tanto recurso, se tem um remédio que prejudica a visão, deve ter uma alternativa para você preservar aquilo, né? Existem alguns medicamentos que causam aqueles efeitos. A gente tem que colocar sempre na balança o uso crônico, vamos dizer, de corticoide. Ele pode causar uma catarata? Pode, mas a catarata ela tem como reverter. Existe cirurgia para catarata. Então, não é uma doença que é intratável. Ela é a doença reversível mais comum de cegueira na população. Pode ser que tenha que fazer uma cirurgia de catarata precoce, por exemplo. Sim, mais precoce, mas você consegue resolver. Então, você vai tratar aquele problema sistêmico, pode causar um efeito colateral, mas você tem como tratar. Então, não é nada que você não consiga tratar. Já glaucoma chama mais atenção. Quando Já o glaucoma provoca glaucoma. Porque o glaucoma, primeiro que ela é silenciosa. Você não percebe aquela perda de campo visual no início. E além disso, ela não tem sintomas na maioria das vezes. Você vai conviver normalmente com uma visão boa, perdendo o campo visual e só vai perceber lá na frente. Só que lá na frente, você não consegue mais reverter. É a principal causa de cegueira irreversível na população, diferente da catarata. De todas as doenças que a gente está falando aqui, porque geralmente a gente fala bastante disso em diabetes. Disso se vale para as demais. Quanto maior o tempo de exposição à doença, mais comprometimento você pode ter visual? Sim, porque assim, você pode ter mais efeitos colaterais do medicamento. Agora, se você tem muito tempo de doença, mas doença bem controlada, às vezes um diabético com 30 anos mal controlado tem um fundo do olho, uma retinopatia diabética muito pior do que um diabético com 60 anos que anda bem sempre controlado. É claro que ele vai apresentar lesões ao longo do tempo, que depende do tempo do diabetes e do controle. Mas não quer dizer que você vai ter uma cegueira, por isso, que você vai estar bem controlado e com o segmento correto com o seu oftalmologista, sendo necessário o tratamento, ele vai indicar para evitar qualquer complicação. Vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui, quando a gente fala sobre saúde visual, saúde dos olhos, enfim, ocular, Denise, eu certa vez perdi a visão, subitamente, fui para o pronto-socorro ou busquei um hospital dos olhos, por exemplo, um hospital de olhos, e lá recebi a informação de que não era nada nos olhos, era neurológico. E aí, às vezes, porque voltou, a pessoa nem foi buscar o neurologista, nada disso. Quero saber se isso de fato pode acontecer, se pode ser neurológico, se tem doenças neurológicas que também comprometem a visão. Enquanto eu me preparo para dar o recado, por favor, doutor. Sim, esse problema da perda que vai e volta seria uma aurose fugaz, que pode ser causado por uma parte neurológica, até mesmo cardiológica, por algum êmbolo, algum trombo. E quando você investiga a parte neurológica, não existe uma enxaqueca com aura que perde a visão, vem a dor de cabeça, ou algum problema cardiológico, até mesmo uma enxaqueca retiniana que altera o vaso pode causar essa perda. Então, por isso, de novo, a importância de um acompanhamento multidisciplinar. Eu vou voltar a conversar com o Dr. Daniel Kamulot. Doutor, então até doenças neurológicas podem afetar a visão. E aí, quando eu falei que muitas pessoas, como recuperam a visão, receberam a informação do oftalmo de, olha, pode estar relacionado à parte neurológica, mas elas não buscam. Pode ser que elas percam a visão novamente, subitamente, e esse quadro piore e fique, de repente, não volte mais a visão como voltou da primeira vez? É importante a investigação da causa, porque se for um êmbolo, um trombo que vai entupir alguma artéria da retina, uma oclusão arterial, às vezes não tem a reversão. Até problemas neurológicos como o pseudotumor cerebral, uma pessoa que ganha peso muito rapidamente, você pode ter um edema na papila, no nervo óptico, que pode baixar um pouco a visão, mas que pode ser tratado. Então, é um problema neurológico que pouca gente tem conhecimento, que uma pessoa que pode ganhar peso de uma forma rápida pode acontecer pseudotumor cerebral. Você tem um edema no nervo óptico, mas não consegue encontrar nenhum tumor.
fazendo uma ressonância. Você está vendo que tem um edema. Você tem um edema no nervo óptico, mas não tem Tá. uma lesão no cérebro. Então, Tá. por isso é chamado pseudotumor cerebral. E aí você conversa Com o neurologista, neurologista. fazendo o tratamento correto para esses casos. e afina qual vai ser o tratamento. Mas para isso, não dá para negligenciar essas queixas, né? Precisa buscar. Então, você falou de ganhar peso e às vezes a pessoa vai para o endócrino, porque ela ganhou peso assim subitamente. O endócrino também tem que ficar de olho para ver se não é um tumor cerebral. Sim, até o Pseudotumor. pseudotumor cerebral. Até a perda de peso, alguém faz uma bariátrica, você tem que ter aquele acompanhamento também pelo problema da vitamina A, que também participa do ciclo da retina. Então, esse acompanhamento também com o oftalmologista de quem faz a cirurgia bariátrica, tanto por um ganho de peso, um perda de peso muito rápido, deve ser tomado cuidado. Você considera, a gente sempre encerra o programa falando sobre o check-up dos olhos, você considera que quem não tem nenhuma queixa, nenhum problema, uma vez por ano está tudo bem? Pelo menos uma vez por ano, fazendo um exame completo, não só, como você falou, aquele exame do óculos, que é o de menos, ele vai ser um exame inicial para você chegar ao quanto é a visão da pessoa, mas deve ser necessário fazer o exame da biomicroscopia, a pressão do olho, principalmente pacientes acima dos 40 anos, o fundo do olho para avaliar se existe alguma lesão ali na retina. Então, uma avaliação completa uma vez por ano é indicado, mas pacientes diabéticos, que já um pouco mais avançados, a frequência deve ser um pouco maior, um acompanhamento um pouco mais de perto com o seu médico oftalmologista. E aí você que diz para o paciente, você sabe já das doenças que ele tem e como ele lida com a coisa da visão, e aí você diz, olha, para você daqui 4 meses. Sim, é importante, e até para explicar para ele a importância do porquê esses 4 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. Doutor, você sabe que eu adoro te receber aqui no Consulta ao Doutor, eu aprendo muito com as nossas entrevistas. Volte outras vezes. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, é sempre um prazer e sempre que precisar estarei aqui com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Bom fim de tarde, bom fim de semana. Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria ter a sua confiança. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, curtam bastante a família. Até segunda. Tchau.